A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui podendo ministrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é William Feitosa de Moraes, eu sou membro da Igreja Evangélica Batista de Barra do Riacho, que é residida pelo nosso pastor Anael Matos Azeredo. Bom, desde já eu quero agradecer também a todos vocês que estão nos assistindo e dizer que vocês são muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós estamos chegando ao final de mais um trimestre, o segundo agora, né? E glória a Deus por isso, finalizando a carta aos Efésios através da revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Essa última lição tem por tema, irmãos, a batalha espiritual e as armas do crente. E hoje nós temos o objetivo de demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para essa batalha. Apresentar também o campo espiritual, onde a batalha ocorre, além de conhecermos quais são as armas espirituais que estão à nossa disposição e que são também indispensáveis ao cristão. Nosso textuário está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, e diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a nossa verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Bom, hoje nós estamos no final da carta, no capítulo 6, último capítulo da carta aos Efésios. E esta lição vai do versículo 10 ao versículo 20 e vai tratar da batalha espiritual, da armadura que Deus concede a nós cristãos. E Paulo está aqui, irmão, nos convocando a lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Então, trata-se de uma convocação. Paulo está nos convocando para a guerra. Precisamos, como soldados de Cristo, irmãos, nos revestir de toda a armadura de Deus, se quisermos vencer, e que o Espírito Santo nos ilumine no decorrer da lição. O tópico 1, irmãos, fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Obviamente, a gente sabe que todos aqueles que vão para uma guerra, para uma batalha, antes de irem, primeiro eles se preparam, né? Eles conhecem as suas estratégias, as suas armas, se fortalecem, não é verdade? E o ponto 1 aqui retrata a respeito daqueles que vão para uma guerra espiritual, né? Falar a respeito dos soldados de Cristo, que todos esses devem ser fortalecidos no poder do Senhor. Efésios 6:10, Paulo nos exorta que a partir de agora, todos nós, e durante todo o tempo que nos resta aqui nessa terra, nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, que nós por si só não somos capazes, não temos forças, não temos capacidade ou nenhuma chance de vencer o nosso adversário se não estivermos fortalecidos no Senhor. Precisamos entender, irmãos, que o poder está em Deus, pertence a Deus. Cristo mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse poder, irmãos, significa autoridade. Foi dada a Cristo toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Essa autoridade, irmãos, sem ela o crente é humilhado. Sem essa autoridade o crente é derrotado, é envergonhado na batalha. E só existe um meio de nós conquistarmos, irmãos, esse poder, essa autoridade, e é através da comunhão com Deus, da renovação da nossa mente, levando uma vida de santidade. Precisamos ser cheios do Espírito Santo e principalmente ser praticantes da palavra de Deus. Precisamos, irmãos, pensar como Cristo pensa. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ir na igreja se não nos afastarmos do pecado. Não é inútil nós conhecermos a palavra e não praticarmos. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, irmãos, Ele capacita todo cristão para vencer todo mal, toda carne, todo desejo e tentação. No versículo 10, Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra
contra as astutas ciladas do diabo. Note que antes de recebermos a nossa armadura e de nos revestirmos, é necessário que estejamos fortalecidos, em plena comunhão com o nosso Senhor. Irmãos, quando você busca fortalecimento em Deus, você está dizendo para você mesmo o seguinte, que você não tem condições nenhuma de lutar essa luta sozinho. Ou seja, você está mostrando para Deus que depende dele para vencer a sua batalha. Aquilo que está dentro de você, o que você tem, seu conhecimento intelectual, suas forças físicas, seu poder financeiro, nada disso importa. É isso que você está dizendo para Deus. Você precisa dele. Porque a força, irmãos, que precisa ser gerada, ela é gerada de uma comunhão com Deus, de uma comunhão com Cristo, de uma comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso ter uma vida de relacionamento com a Trindade. Até porque, se essa batalha ela ocorre no mundo espiritual, eu preciso de alguém que esteja lá, no mundo espiritual, para que possa me fortalecer. E quando eu começo a me relacionar com Ele de forma correta, verdadeira, sincera, obedecendo as suas ordens, os seus mandamentos, então Ele vai me fortalecendo. O Espírito Santo ele vai me fortalecendo, ele vai me enchendo a minha vida e me incapacitando para eu poder ir vencendo as minhas batalhas, essas e aquelas também. Então, irmãos, a palavra-chave aqui é comunhão e relacionamento. Tudo depende da forma como eu me relaciono com o Altíssimo. Muitos, na verdade, gostariam de ser fortes, mas falham, sabe por quê? Porque se esquecem que só podem ser efetivamente fortes, irmãos, no Senhor e na força do seu poder. O ponto 2 fala sobre vigilância, vigilantes em toda oração e súplica. Efésios 6,18 diz o seguinte, irmãos: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo também nos exorta a orar sem cessar, ou seja, orar de forma persistente, com constância, com regularidade e principalmente, irmãos, orar com alegria, entendendo que a oração é a melhor forma de nós nos relacionarmos com Deus. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Somente os que se achegam a Deus, irmãos, através da oração incessante, realmente podem estar alegres. E só quando nós temos a alegria de nos achegarmos a Deus em oração, é que nós conseguimos então dar graça a Deus por tudo. Não apenas no conforto, no bem-estar, na abundância, mas também na aflição, na tribulação, na perseguição, na angústia, e por aí vai. Irmãos, só assim nós conseguimos entender Romanos 8,28, que diz o seguinte, que todas as coisas, tudo, tanto o bem quanto o mal, tanto a alegria quanto a tristeza, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A oração, irmãos, para o cristão, ela deve ser mais importante do que o oxigênio. Sem ela, nós morremos, e não de uma morte passageira, irmãos, física, mas de uma morte eterna. Nós morremos para um relacionamento com Deus. É ordenança divina orar sem cessar, orar constantemente. É ter consciência da nossa dependência de Deus. É indispensável a nossa realidade de hoje, a realidade de um soldado que está em batalha. É tão importante e tão importante quanto orar, e que o tema fala, é vigiar. Nós temos que orar e vigiar. Vigiar, irmãos, é você não estar dormindo no campo de batalha, é você estar atento, de olhos abertos, aos ataques e às emboscadas, às ciladas do nosso adversário. Orai e vigiai para não cair em tentação.
O tópico 2 fala sobre conhecendo o campo de batalha espiritual. E o ponto 1 fala sobre as astutas ciladas do diabo. Em Efésios 6,11, irmãos, Paulo nos exorta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Bom, nós podemos dividir esse versículo em 3 partes para ficar mais fácil a compreensão dele, né? Primeiro, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Irmãos, como bons soldados de Cristo que somos, todos nós devemos nos revestir da armadura de Deus, se nós quisermos permanecer de pé ao longo da nossa jornada. E entender que um bom soldado, ele jamais irá tirar a sua armadura enquanto estiver em guerra. Assim também nós, irmãos, enquanto estivermos vivos neste mundo, e nós bem sabemos que este mundo não nos pertence mais, porque Cristo disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são mais do mundo. Nós estamos em um campo minado, irmãos, nós somos um corpo estranho neste lugar. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que estar vestidos e revestidos da armadura de Deus, ou seja, não podemos estar fora da direção de Deus, amém? Segundo, para que nós possamos estar firmes, firmes para quê? Em quê? Firmes, irmãos, na esperança, firmes na doutrina, firmes na oração, firmes no trabalho, firmes na fé. Terceiro, contra as astutas ciladas do diabo. No original, irmãos, grego, não existe a expressão cilada, astutas ciladas. Na verdade, lá está escrito no original a metodologia, ou seja, astutas ciladas é a conclusão do método de trabalho que o diabo tem. Ele tem uma metodologia astuta, enganosa, mentirosa. Na verdade, ele é um estrategista. Perceba que o diabo, irmãos, ele nunca se apresenta como diabo, mas sim como um realizador de sonhos, né? Alguém que está sempre disposto a oferecer aquilo que as pessoas procuram, que as pessoas desejam. E só através dele isso parece ser possível. Veja o que ele foi capaz de oferecer a Cristo os reinos deste mundo. Ele é um mentiroso, o seu objetivo é roubar, matar e destruir. Por isso, irmãos, precisamos estar sempre fortalecidos, estar sempre em constante oração, vigilantes, para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo ou à sua metodologia de ataque. Amém? Ponto 2 fala sobre o conflito contra o reino das trevas. Diz assim em Efésios 6,12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, carne e sangue aqui não está se referindo à vontade, a desejo, mas está se referindo ao próprio ser humano, ao próprio homem. Aqui no original significa ser humano, carne e sangue, que significa ser humano. E o interessante é que antes de Paulo nos dizer contra quem nós devemos lutar, ele primeiro nos diz contra quem nós não devemos lutar, né? Paulo ele percebe que nós temos uma tendência natural, a velha natureza, na verdade, de acusar sempre o outro, de apontar, de colocar a culpa sempre no outro. Por isso é importante nós termos em mente, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o homem, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes malignas. Porque senão o que vai acontecer? Eu vou acabar atingindo o meu próprio exército, ao invés de atingir o meu adversário. Pensa, um soldado com uma metralhadora na mão, no meio de uma guerra, sem saber quem é o seu oponente, ou quem é seu amigo de batalha, e então ele vai, sem consciência nenhuma, atirar para todos os lados, vai fazer um arraso no seu próprio exército. Então, nós temos na Bíblia um exemplo claro, irmãos, o exemplo de Pedro, quando lá no jardim de Getsêmani, quando ele tenta derrotar o diabo, e ele tira a orelha de um soldado, né? Isso está descrito lá em Mateus, capítulo 26, a partir do 52, diz bem assim, ó: então Jesus disse, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Irmãos, quem fere a espada
será ferido. Se eu atiro de forma errada no meu irmão, se eu atinjo o meu irmão, ao invés de atingir aquele que está usando ele contra mim, automaticamente, irmãos, ele também vai querer me atingir. É óbvio, é natural isso. Por isso que nós temos que estar atentos, que a nossa luta não é contra o homem. Há muitos cristãos, irmãos, que infelizmente estão entrando na batalha e estão ferindo os próprios irmãos. E o resultado disso, sabe o que é? São igrejas desunidas, enfermas, onde não há crescimento. São igrejas atrofiadas, que ao invés de prosseguirem rumo à vitória, estão na verdade, irmãos, rodando em círculo, não sai do lugar. Entra 2, sai 3, não consegue desenvolver. Estão colocando a candeia debaixo do alqueire e enterrando os talentos que têm. Infelizmente, irmãos, por quê? Porque os soldados não estão preparados, não estão sabendo quem é o seu real inimigo, e é o diabo, irmãos. Apesar do diabo, do mundo, estar sob o domínio do maligno, irmãos, nós somos de Deus, amém? Então, estejam atentos, tomem cuidado, com seu grande inimigo, Satanás, porque é ele que anda como um leão buscando a quem possa tragar, irmãos. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se que os nossos irmãos em Cristo, em todos os lugares, estão sofrendo os mesmos ataques e as mesmas aflições. O ponto 3, as agências das potestades do ar. A revista diz: Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas desses séculos e hostes espirituais da maldade. Irmãos, os termos principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, na verdade, servem para descrever a hierarquia no mundo espiritual. Elas se referem às forças demoníacas, aos anjos caídos, aos espíritos maus. E embora nós não podemos vê-los com os nossos olhos físicos, naturais, elas existem, estamos cercados constantemente por esses espíritos malignos. E apesar deles não poderem habitar no crente, porque no crente habita o Espírito Santo de Deus, eles mesmo assim podem oprimi-lo. Também é muito provável, irmãos, que esses termos sirvam para descrever a hierarquia no mundo espiritual de ambos os lados, tanto o lado angelical quanto o lado demoníaco. E quando se fala sobre lugares celestiais, aí sim, abrange todo e qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. Mas nunca se esqueça o seguinte, que Jesus Cristo, irmãos, o Senhor da igreja, ele está elevado a um nível acima de todo principado e poder e potestade e qualquer domínio do mal ou do bem. Jesus Cristo está acima de todos, e é Ele que intercede por nós, é Ele que nos justifica, é Ele que está à direita de Deus. Também não esqueça que o diabo, irmãos, ele existe, e não negue a sua existência. Talvez essa seja uma das principais causas das más condições das igrejas hoje, negarem a existência do diabo. Não podemos ignorá-lo, mas também não podemos atribuí-lo um poder que ele não tem. Pois perto do nosso Deus, irmãos, Satanás, ele é menor que um grão de mostarda. Confie em Deus, irmãos. Peça sempre a Ele discernimento, entendimento, iluminação, porque a vitória já está garantida através do sacrifício de Cristo e do sangue de Jesus. Tópico 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. E o tópico 1 fala sobre a armadura completa de Deus, irmãos. A revista diz o seguinte: a imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Irmãos, uma coisa que precisamos entender de forma bem clara aqui é que este corpo em que nós habitamos, nesse mundo no qual nós vivemos, na verdade, é um campo de batalha. E a guerra aqui, ela não cessa, ela é constante. Até quando você está dormindo, você está em batalha. Cristo, irmão, nos avisou, ele disse: no mundo
vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas no mundo tereis aflições. Ou seja, nós não estamos em um piquenique, irmãos. Então, como soldado de Cristo que você é, tome posse e use cada instrumento, cada ferramenta, cada item da armadura de Deus, tanto os de defesa, quanto também, irmãos, os de ataque. E não se esqueça de usar nenhuma de suas peças. Você vai precisar de cada uma delas, são 7. Caso contrário, irmãos, você estará vulnerável aos ataques dele, do inimigo. Somente tomando posse, irmãos, dessas armas que já existem e estão à nossa disposição, é então que nós iremos continuar avançando em nossa caminhada, olhando para Jesus, que é o alvo, autor e consumador da nossa fé. Então, por favor, não tente lutar uma luta que você não vê usando suas próprias armas. Com certeza você será atingido. Saiba que além de Deus reter todo o poder em suas mãos, as suas armas também são poderosíssimas, irmãos. São poderosíssimas para fazer você triunfar em qualquer situação que você esteja. 2 fala sobre as armas indispensáveis do cristão, irmãos. Lembrando sempre que Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele estava em uma prisão domiciliar em Roma. E ele ficou nessa prisão por mais ou menos 2 anos. Eu imagino, irmão, se aquela casa ela deveria ser rodeada, por soldados romanos que vigiavam a casa de Paulo. E eles deviam usar, cada um, a sua armadura, como era de praxe. E Paulo, irmãos, observando aqueles soldados devidamente preparados para qualquer tipo de situação, então ele é inspirado por Deus a escrever sobre a poderosa armadura de Deus. Então ele vai detalhando cada item daquela armadura e as suas utilidades, e vai comparando com as armas que Deus nos fornece para nós lutarmos contra as forças espirituais da maldade. A revista fala assim: vejamos aqui uma lista das armas espirituais disponíveis aos soldados. Primeiro, cingidos os vossos lombos com a verdade. Isso retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Ele está falando aqui, irmãos, do cinturão. Uma das peças que faz parte da armadura é o cinturão de couro que o soldado usava. Era esse cinturão que sustentava, todas as outras partes da armadura, inclusive a da espada. Inclusive a espada. E a não ser, irmãos, trazendo agora para nós como aplicação, a não ser que você pratique a verdade, você também não terá autoridade para usar a palavra da verdade. É a verdade que nos dá liberdade conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus, irmãos. Sem ela, a armadura acaba caindo e nós perdemos a mobilidade. O segundo item, irmãos, é a couraça, vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Irmãos, a couraça, ela cobria as costas e também cobria as frentes do soldado. Era a peça principal, irmãos. Protegia quase todos os órgãos vitais do soldado, E isso faz uma alusão à justiça de Cristo. Hoje, irmãos, nós temos paz com Deus. Primeiro, nenhuma proteção espiritual, irmãos, é maior do que você ter um relacionamento espiritual com Deus, justo. Ter sido aceito por Deus, irmãos, é a maior defesa que nós temos contra uma consciência acusadora e contra um inimigo que tem como verdade a mentira. O terceiro item, irmãos, são os calçados, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Isso se refere à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Olha o que diz Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego.
Você crê, irmãos, no Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Se você crê, irmãos, então coma a palavra, estude a palavra, viva a palavra, né? Se as botas do Evangelho de Cristo não estiver bem amarradas, irmãos, você não sairá do lugar, será sempre as mesmas mesmices, não ficará de pé. A verdade é essa. O soldado, irmãos, calçado com o Evangelho, ele é aquele soldado que consegue sair e exercer o papel de mensageiro, levar as boas novas. O quarto, tomando sobretudo o escudo da fé. O quarto item, então, aqui é o escudo. Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários e refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Irmãos, o grande escudo romano, ele era todo revestido de couro, né? E ele podia também ser encharcado de água. Para quê? Servia para apagar as flechas incendiadas que o inimigo lançava. Provérbios 35 diz o seguinte, diz bem assim: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nela. Então Paulo compara o escudo romano à palavra de Deus. E aqui Salomão diz que ela é escudo para aqueles que nela confiam. A fé, irmãos, é tudo em todos nós. Esse equipamento, ou sem esse equipamento, sem esse escudo, jamais nós poderemos resistir aos dardos inflamados do diabo, às tentações. O diabo, irmãos, ele está todo o tempo lançando flecha de fogo em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas mentes. São mentiras, são pensamentos blasfemos, são sentimentos de vingança, são dúvidas, cobiças, invejas, desejo de pecar, e por aí se vai, a lista é grande. Se nós não usarmos esse escudo e não apagarmos esse fogo, irmãos, isso vai se alastrando de tal forma que nós acabamos a desobedecer a Deus. Essa é a verdade. E vamos lembrar sempre, irmãos, que a fé, ela é fruto de um relacionamento com a palavra de Deus. O capacete também, irmãos, é um item imprescindível, né? Que faz parte da armadura de Deus. Além deles protegerem as cabeças dos soldados, eles eram decorativos na época, né? Eles transmitiam um simbolismo de vitória, de poder militar. E isso fazia com que os soldados se sentissem muito mais motivados para a batalha, né? O que nós temos que entender, e trazendo para essa aplicação para a nossa vida, é que o que adorna, o que protege o cristão, irmãos, o que capacita ele a levantar a cabeça com confiança, é o fato dele ter consciência, dele saber que ele é um salvo em Cristo Jesus. Uma das funções de Satanás, irmãos, é trazer dúvida a respeito de Deus, de Jesus e do Espírito Santo e da salvação. E o capacete, ele nos protege, ele protege a nossa mente, o nosso coração, para que nós não tenhamos dúvida a respeito da obra redentora de Cristo na cruz. Amém? Irmãos, essas armas, de defesa, elas são imprescindíveis. Nós temos que usar, mas também é necessário, irmãos, nós temos uma arma de ataque, que é a espada do Espírito. Diz bem assim aqui na revista: a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque, vem do termo grego para ela machaira, que é identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, é individual, o enfrentamento também é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Irmãos, Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. É essa a espada do Espírito, irmãos, que sonda a nossa consciência e também que subjuga os nossos pensamentos,
que separa o falso do verdadeiro e que traz julgamento, né, e salvação para nós. Quando Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, né, foi essa arma que Jesus usou para derrotar o diabo ali. E ele sempre dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Vai-te, Satanás, porque está escrito que só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. A palavra de Deus, irmãos, ou a espada do Espírito, é a arma que nos defende contra o pecado e nos ajuda a atacar e vencer o pecado do mundo. Amém? Que possamos então estar sempre preparados e vigilantes contra as astutas ciladas do diabo e que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo e renovando as nossas forças. Amém? Até domingo que vem, se assim Deus permitir. Um grande abraço a todos e nosso muito obrigado.